Se você quer saber o que é o movimento circular uniforme e quais as fórmulas que você deve utilizar nesse tipo de movimento, esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a terceira aula sobre movimento circular aqui no canal. Na primeira aula fizemos aí uma introdução sobre o assunto e na segunda aula falamos sobre frequência e período. E nesta aula iremos falar sobre o movimento circular uniforme, que é um movimento aí tão importante para a gente. Vamos lá, primeiro vamos definir esse tipo de movimento. Olha só, é qualquer movimento de trajetória circular em que as velocidades linear e angular são constantes e diferentes de zero. Aqui, pessoal, velocidade linear é a mesma coisa também que velocidade escalar. Exemplos. Uma hélice de ventilador. Aquela hélice de ventilador, quando ele está ligado, ela vai estar sempre com uma velocidade constante, tanto a escalar quanto a angular. Por exemplo, os ponteiros do relógio. Marca um ponto lá no ponteiro. Esse ponto sempre vai vai andar lá uma volta no mesmo tempo. Certo? Por exemplo, ponteiro dos segundos, vai gastar 60 segundos para dar uma volta. E sempre vai ocorrer isso. Então ele tem lá uma velocidade linear constante, também uma velocidade angular constante. Se eu, por exemplo, pegar um carro, ir para uma rotatória e ficar lá circulando com velocidade constante, também vai ser um movimento circular uniforme. Então, para esse tipo de movimento, temos que ter tanto a velocidade escalar constante, quanto a velocidade angular. Digamos que um móvel está realizando um movimento circular uniforme, ou seja, com velocidade angular e linear constante. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o ΔS, que é o deslocamento linear, o deslocamento escalar, né? Que é o quanto que ele percorreu aí num certo intervalo de tempo. A gente tem aqui o Δθ, que no caso seria o deslocamento angular, que é o ângulo aí varrido em um certo intervalo de tempo, certo? Lembra que delta, pessoal, é sempre o final menos inicial. Então, ΔS é o S final menos o S inicial. O Δθ é o θ final menos o θ inicial. E aqui o R seria o nosso raio, certo? O raio desse movimento circular aí. Pessoal, se eu fizer aqui ΔS sobre ΔT, eu consigo descobrir quem? A velocidade linear. Certo? Formulinha aí bem conhecida nossa. Então, V é a velocidade linear ou escalar. ΔS é o deslocamento linear ou escalar, né? E ΔT é o intervalo de tempo que isso ocorreu. Aqui usando no sistema internacional, então a velocidade em metros por segundo, o deslocamento em metros e o intervalo de tempo em segundos. Então, pegando aqui ΔS e dividindo pelo tempo, eu tenho a velocidade linear. E essa velocidade é constante dentro do movimento circular uniforme. Agora, se eu quero calcular a velocidade angular, no caso aqui, nesse movimento circular, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui ômega, que no caso é a nossa velocidade angular, certo? É Δθ sobre ΔT. O Δθ é o deslocamento angular e o ΔT é o intervalo de tempo. Aqui no sistema internacional a gente tem o ômega em radianos por segundo. Pessoal, o Δθ, que é no caso o quanto que variou aí nosso espaço angular, ele vai aparecer na maioria das vezes em radianos, mas pode aparecer também em graus, certo? É mais comum aqui usar radianos. E o intervalo de tempo vai aparecer mais em segundos, mas pode aparecer também em minutos, horas e por aí vai. Então, de novo, ΔS sobre ΔT, velocidade linear. Δθ sobre ΔT vai ser a velocidade angular, o nosso ômega. E dentro desse tipo de movimento, eles são sempre constantes, eles não variam. Ou seja, se você tem lá um móvel que está completando uma volta a cada 2 segundos, ele sempre vai completar uma volta a cada 2 segundos, já que você tem aí um movimento constante, um movimento circular uniforme. Pessoal, seguinte, se a velocidade linear é ΔS sobre ΔT, vamos pensar o seguinte. A gente viu na aula anterior que o período, que é esse T maiúsculo aqui, é o intervalo de tempo para uma volta.
certo? É um tempo bem específico, é o tempo de um evento. No caso aqui do movimento circular, é o tempo de uma volta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no lugar do ΔT, que a gente está usando T minúsculo aqui, eu vou colocar esse T maiúsculo, que aí vai ser o período. Mas vamos pensar, se o período é o tempo de uma volta, quanto que é o comprimento de uma volta? Pensa no comprimento de uma circunferência. A gente não viu que é 2πr? Então, o que eu posso fazer? No lugar do ΔS, colocar 2πr, que é o quanto aí que ele percorreu. Em quanto tempo? No tempo correspondente ao período. Então, 2πr sobre período, certo? Então, a gente consegue calcular a velocidade linear dessa maneira também. Agora, vamos pensar aqui na velocidade angular. Vamos pensar em uma volta também. Então, o tempo de uma volta aqui seria o período, que é esse T maiúsculo. E quanto que corresponde, pessoal, o ângulo aí de uma volta? Não é 2π? Ou 360 graus? Certo? Então, no lugar do Δθ aqui, eu vou colocar 2π. No lugar do ΔT, eu vou colocar o período. Então, eu posso falar também que ômega é 2π sobre o período. Certo? Uma volta aqui no tempo de uma volta. Agora, olha só, quero que vocês olhem essa parte que eu circulei em vermelho aqui. A gente tem aqui 2π sobre período, 2π sobre período. E não é a velocidade angular? 2π sobre período. Então, eu posso pegar aqui, pessoal, e substituir aonde está 2π sobre o período e colocar o ômega. Então, eu vou ter uma relação entre essas duas velocidades, a linear e a angular, que é V igual a ômega R. Ou seja, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. O V aqui é nossa velocidade linear, no Sistema Internacional metros por segundo. O ômega é nossa velocidade angular. Aqui vai ser mais comum aparecer para a gente radianos por segundo. E o nosso R seria o raio, mais comum aqui utilizarmos em metros, né? Porque aí a gente consegue a velocidade linear em metros por segundo. Certo? Pessoal, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui o ventilador e eu venho aqui e marco esse ponto. Esse aqui vai ser meu ponto A. E aqui eu vou marcar um outro ponto, um ponto B. Vocês concordam comigo que eles vão completar uma volta no mesmo tempo? Ou seja, a velocidade angular deles vai ser igual. Certo? Já que todos eles, os dois pontos aí, vão realizar uma volta no mesmo tempo. Ou seja, 2π no mesmo tempo, no mesmo período. Agora vamos pensar. Esse ponto A, que é mais externo, ele não vai estar percorrendo aqui uma distância maior? A circunferência que ele vai descrever não vai ter um raio maior? Certo? Vai ser esse deslocamento linear. Então, para ele conseguir acompanhar esse ponto B e fazer o mesmo deslocamento angular no mesmo tempo, ele precisa ter uma velocidade linear maior. Certo? Então, quanto? Olha só, como o ômega aqui vai ser igual, então se ele tem um raio maior, ele precisa ter uma velocidade linear maior para conseguir acompanhar. Pessoal, vamos lembrar o que a gente viu na aula anterior, onde falamos aí sobre frequência. O que era a frequência? Nada mais é do que o número de voltas realizadas em um certo intervalo de tempo, certo? E como que a gente representava a frequência? Por F, um F minúsculo. E a frequência era o inverso do período. Já que o período é o tempo de uma volta, a frequência é quantas voltas ocorrem em um intervalo de tempo. Certo? No Sistema Internacional, a frequência é medida em Hertz. Olha aqui o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou pegar essa formulinha aqui que está a velocidade linear, que é 2πr sobre t, e eu vou multiplicar por 1 aqui em cima. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar essa parte aqui, ó, 1 dividido por período. E 1 dividido por período, a gente sabe que é a frequência. Certo? Então, vou escrever ela desse jeito aqui agora. V é igual a 2πrf. Vou fazer a mesma coisa aqui na formulinha de baixo, onde temos que ômega é 2π sobre período. Multipliquei por 1 em cima. Vou pegar aqui essa parte, 1 sobre período, e substituir por frequência. Então, essa fórmula vai ficar ômega igual a 2π vezes f. F, no caso, é a frequência. Certo? Então, retomando aqui, a fórmula de cima, V é a velocidade linear, né? No Sistema Internacional metros por segundo. O R é o raio.
E o F é a frequência, que no sistema internacional é dada em Hz. O raio no sistema internacional é em metros. Aqui embaixo a gente tem o ômega, certo? Que é a nossa velocidade angular. Sistema internacional radianos por segundo. Aqui eu tenho a frequência, que é em Hz, certo? Vezes o 2π, né? Então, dessa maneira aqui, pessoal, eu consigo obter tanto a velocidade linear quanto a velocidade angular utilizando a frequência. E é muito comum esse tipo de exercício aparecer para vocês aí em vestibulares. Uma coisa importante, pessoal, também temos frequência em RPM. RPM seria rotações por minuto, revoluções por minuto. No caso aí, você está pensando quantas voltas ocorrem em 1 minuto. E como que você faz a conversão? É bem simples. Imagina assim, se tem lá um objeto, um ponto, que está realizando uma volta a cada segundo, não é um hertz, em 1 minuto, quantas voltas ele ia realizar? Não ia ser 60? Se 1 segundo realiza uma, em 60 segundos vai realizar 60, né? Então, para você converter de hertz para RPM, só multiplicar por 60. E de RPM para hertz é dividir por 60. Agora vamos fazer aqui um exemplo. Olha só. Um disco gira com frequência de 120 RPM. Considerando no disco um ponto A situado a 10 centímetros do centro, determine para esse ponto. Pessoal, dá para ver aqui que o raio de rotação vai ser 10 centímetros, né? Que é a distância que esse ponto A está do centro. Ele está bem na borda aqui, certo? Então, o que vai acontecer? A gente tem que descobrir aqui na letra A a frequência e o período, né, de rotação desse ponto. Letra B, a velocidade angular, em radianos por segundo. E a letra C, a velocidade linear, em metros por segundo. Então, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem a frequência, que é 120 RPM. E a gente tem o raio, que é 10 centímetros. E aí, pessoal, já até deixei em metros aqui. Eu peguei o 10 dividido por 100 para ficar em metros, que a gente já usa aqui no sistema internacional. Olha só, vamos para a letra A. A frequência em Hz. Pessoal, a frequência em Hz é bem tranquilo. É só pegar aqui o que está em RPM e dividir por 60. Que aí eu faço a conversão para Hz. Então, pensa assim, pessoal. Se eu tenho 120 voltas por minuto, eu vou ter 2 voltas por segundo, certo? Só eu dividir 120 por 60. E agora, achar o período é mais fácil ainda, porque o período é o inverso da frequência. Se a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Então, o período é 1 sobre f, do mesmo jeito que f é 1 sobre t. O f não é 2 Hz, então vai ficar 1 sobre 2, que vai dar 0,5 segundos. Ou seja, esse ponto A completa uma volta em meio segundo. Vamos para a letra B. A velocidade angular em radiano por segundo. Pessoal, a velocidade angular eu posso escrever da seguinte maneira. 2π vezes a frequência. Certo? Aí, como está pedindo em radianos por segundo, eu vou ter que usar a frequência em hertz. Então, vai ficar 2π vezes 2, que é a frequência que a gente achou na letra A em hertz. 2 vezes 2 dá 4, né? Então, vai ficar aqui que a velocidade angular, que é o ômega, é 4π radianos por segundo. Agora, vamos para a letra C, a velocidade linear, em metros por segundo. Pessoal, a velocidade linear é bem simples. É só fazer a velocidade angular vezes o raio. E a gente já achou a velocidade angular na letra B, né? Que é 4π radianos por segundo, né? Então, vai ficar 4π vezes o raio. Aí, usando o raio em metros, né? Que é 0,1. Então, 4π vezes 0,1, fazendo aqui 4 vezes 0,1, vai dar 0,4π metros por segundo. Certo? Se por acaso o exercício pedir para você aproximar o π aí de 3, 3,1, 3,14, aí você substitui o π por esse valor. Aqui no caso a gente deixou dessa maneira mesmo. Certinho? Vamos para a próxima parte agora aqui. Pessoal, quando estudamos o movimento uniforme, no caso era o movimento retilíneo uniforme, a gente tinha lá aquela equação do sorvete, né? Que era S igual a S0 mais VT. Onde conseguimos aí obter o espaço final, sabendo o espaço inicial, a velocidade e o tempo. Certo? Lá era um movimento uniforme também. O que a gente vai fazer? Vai obter uma função horária para o espaço angular. Certo? Isso tudo aqui, pessoal, dentro do movimento circular uniforme, é lógico.
que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo aqui pelo raio. Então, S dividido por raio, S0 pelo raio, V pelo raio. E aqui VT é uma coisa só, né, pessoal? Então, V dividido pelo raio, VT por raio. O que eu tenho aqui? S, que no caso seria o espaço linear ou espaço escalar dividido pelo raio, vai dar quem? Vai dar o θ, né? Que é o espaço angular. S0, que é o espaço escalar inicial dividido pelo raio, vai dar o espaço angular inicial. E V dividido pelo raio, pessoal, velocidade linear dividido pelo raio, vai dar o ômega, que é a velocidade angular. Então, eu vou ter a equação, aqui no caso, a função horária para o espaço angular, como θ igual a θ0 mais ômega vezes t. Quem é quem aqui? Vamos lá. O θ vai ser nosso espaço angular final. θ0 vai ser o nosso espaço angular inicial, o ângulo que começou aí. O ômega é a velocidade angular, que no sistema internacional aqui radianos por segundo. E o t vai ser o tempo, no sistema internacional em segundos. Pessoal, esses ângulos aqui também, eles podem aparecer como graus, certo? Então, além de radianos, também pode aparecer como graus. Aí, no caso, a sua velocidade angular vai ser em graus por segundo, ou graus por minuto, se o tempo for em minuto. Aí você analisa aí cada exercício que aparecer. Olha só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Imagina que aqui eu tenho tempo t0 igual a 0, onde vai começar o nosso movimento. Aí o ângulo inicial vai ser esse θ0 aqui, que é o quanto que ele está aqui do nosso zero, certo? Aí depois, em um tempo t, ele vai ter varrido aqui um ângulo θ, né? Então, como que eu descubro esse θ? Sabendo esse θ0, somando com a velocidade angular vezes o tempo que se passou. No caso, esse t aqui. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!